Olá, este é o Transit Talk, mais uma vez conversando com o meu amigo Paulo, o doutor Paulo César Pegas Ferreira. Eu gosto dele, eu sei que ele fica meio desconfortável até quando fala em doutor, eu gosto de falar isso para as pessoas saberem que existe vida inteligente no trânsito do Brasil. Muitas vezes a gente tem a impressão que não, pelo efeito, né, pelo que acontece por aí, mas tem sim, e nós precisamos valorizar muito e precisamos ouvir quem tem muito a nos contar, a nos dizer. De todas as excelentes conversas que sempre tive com o Paulo, uma sempre ganha assim mais desdobramentos, porque é um assunto que me interessa muito, que é a tecnologia dos nossos veículos. Paulo, seja muito bem-vindo. Eu sei que essa é uma área aí que você domina. O que nós podemos falar sobre os nossos veículos? Ainda temos carroças, como falou o nosso ex-presidente, ou já estamos num nível mais razoável? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa todas, a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, Celso. Celso, eu acabei de entregar ao IPEA o meu terceiro trabalho junto à CEPAL e à ONU, e é justamente uma análise sobre a influência da evolução tecnológica dos veículos, né, a redução da sinistralidade no trânsito e como uma contrapartida do Rota 2030, os subsídios e incentivos fiscais do governo. Eu posso te dizer, hoje no Brasil, nós temos aí, talvez do leque aí de, vamos chamar aí as 10 maiores montadoras brasileiras. Nesse leque das 10 maiores montadoras, nós temos 6 montadoras que, independentemente de subsídios e incentivos fiscais do governo, elas vêm sistematicamente investindo no aumento da segurança dos seus modelos. Mas nós temos 4 montadoras que fingem que não existe o problema. Infelizmente, nessas montadoras que fingem que não enxergam os problemas, nós temos pelo menos uma que é líder de vendas no mercado. Tá? E pior, que agora criou um grupo absorvendo outras montadoras. Não vou dar nome aos bois, mas você conhece os automóveis e sabe de que eu estou falando. E quem está nos assistindo também, né? Com um pouquinho de pesquisa Com você certeza. chega lá. Né? Então, o fato é o seguinte, o que acontece? Né? O fato é carroça. Esse estudo que eu fiz de uma forma muito crítica. Quais são os dispositivos de segurança, em que modelo, marca e ano ele foi aplicado e, em vez de eu usar o resultado do crash test lá do ATNCAP, eu peguei os dados das rodovias, mortes e feridos graves. Então, vamos ver na prática o crash test. Quanto está matando e quanto está causando de invalidez permanente cada veículo por marca, ano e modelo. E aí sim, a gente começa a perceber principalmente o seguinte, Celso. Veículos premium, né, é uma regra em todas as montadoras. Veículos premium, que são aqueles mais luxuosos, são aqueles que são muito mais seguros. Tem 6 airbags, tem ABS, controle de tração, controle de estabilidade, alerta de colisão, alerta de pedestre, alerta de ponto cego, câmera de ré. Esses veículos são perfeitos, tá? Mas eles respondem, em termos de vendas, com talvez 20% das vendas no Brasil. Estou exagerando, um pouco menos. Os veículos de frota, que são aqueles que são usados pelas locadoras e pelas empresas, que fazem o grande volume do que está nas ruas, estradas. São aqueles que cumprem rigorosamente o que o CONTRAN exige. Só que as montadoras, elas fazem o seguinte, elas fazem uma chantagem emocional com o governo. Eu não posso investir em novas tecnologias nos modelos básicos, porque isso vai inviabilizar a produção e vai causar desemprego e demissão. E aí eu te pergunto, se esses veículos são carros de serviço, se esses veículos são carros de locadora, você, quando contrata um operário para fazer um trabalho na sua empresa, você abre mão do uso de EPI? Claro que não. E por que os carros abrem mão de segurança? Por que carros de trabalho não têm a segurança de carros de lazer? Se eles rodam muito mais, a quilometragem média desses carros
é muito maior. Então, o que está acontecendo hoje, né, é uma situação trabalhista. Se a gente analisar friamente, o trabalhador que usa veículo para trabalhar e que usa carros mais simples está sendo exposto a um risco, tá? Porque o carro dele não tem 6 airbags, não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade, não tem sensor de frenagem automática. Às vezes nem ABS, né? Ponto cego e por aí vai. Só o que o CONTRAN exige, e assim mesmo, se o Rota 2030 der contrapartida financeira. Então, o Rota 2030, lembremos aí, né, um programa, pois é, era um programa para estimular, né, essa renovação da frota. Paulo, com certeza estamos diante de um problema muito sério, né, lembrando ainda que tem esse lado e tem o outro lado de uma inspeção veicular que não alcança a quantidade mínima de veículos, né. Eu estou vindo recentemente de um passeio na Europa, fiquei impressionado. Inspeção veicular é uma coisa tão corriqueira, não tem nenhum proprietário de qualquer veículo que não saiba o que é. É levado a sério, como deveria ser levado a sério aqui. Nós vamos voltar a esse assunto, inclusive tem um outro programa específico que eu quero conversar contigo sobre o crash test, que nos mostra, né, evidencia essas fragilidades. E encerro esse programa aqui te agradecendo, te cumprimentando, né, agradecendo não só por você estar aqui, Paulo, mas por você estar ajudando com o teu trabalho a colocar luzes nisso que as pessoas não percebem, né? O brasileiro é tão fissurado, né, como se diz no popular, por ter um carro que abre mão da segurança por qualquer badulaquezinho que esteja lá, e isso é uma fragilidade que o Sistema Nacional de Trânsito não deveria tolerar, nós deveríamos ser muito mais exigentes, e como consumidores também. Paulo, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.